Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Hoje lemos este Evangelho das bodas de Caná, em que nosso Senhor Jesus Cristo vai honrar e santificar com a sua presença. O Senhor quis presenciar para justamente santificar esta instituição do matrimônio. E a irmã Lúcia, disse que justamente na nossa época o derradeiro ataque do demônio seria justamente contra a família e contra o matrimônio. E então, acho que é uma boa ocasião para relembrarmos rapidamente a doutrina sobre o matrimônio e mostrar depois como atualmente o matrimônio está a ser atacado e quase a ponto de destruir mente. Para começar, o nosso catecismo, que é o que nos diz a Igreja sobre a natureza do casamento, do matrimônio. O matrimônio é um sacramento instituído por nosso Senhor Jesus Cristo, que estabelece uma união marital santa e indissolúvel entre um homem e uma mulher, em vista à procriação e educação dos filhos e ao mútuo apoio entre os esposos. Então, retomemos por partes. É um sacramento. O sacramento porque nosso Senhor Jesus Cristo, que já foi o instituidor do matrimônio como um simples contrato natural, como Deus, na altura da criação do gênero humano, pois quis elevar na lei nova esse contrato natural ao grado e dignidade de um sacramento. E, de facto, entre os católicos, o único matrimônio válido é o matrimônio religioso, o matrimônio sacramental. Uma coisa importante de relembrar hoje, porque a gente ouve às vezes, para mim estava como que casado. Não, ou seja, não existe isso. Então a gente se casa frente à Igreja, porque o único matrimônio válido entre católicos é o sacramental. O matrimônio civil é uma formalidade administrativa, mas que não constitui propriamente um casamento. Esse sacramento é necessário para poder viver matrimonialmente. Ou seja, que a gente não pode se juntar, obviamente, antes de receber este sacramento, a bênção da Igreja, e estar constituído no estado do matrimônio pelo sacramento. É uma união marital, porque o catecismo acrescenta este adjetivo, porque cada união tem um fim. Quando me reúno com duas ou mais pessoas, significa que temos ser qualquer coisa, mas a união da que estão a falar é uma união marital, ou seja, que tem como objetivo a união, não é uma união qualquer, mas é a união primeiro de um homem com uma mulher. Hoje em dia também vale a pena relembrar isto, sim? Ou seja, que não são nem várias mulheres nem vários homens, é um de cada sexo, e sim de sexos diferentes. Sim? Bom, evidências, mas que hoje em dia, no nosso mundo doido, pois vale a pena relembrar. Uma união que é santa, ou seja, que o seu objetivo não é a satisfação de instintos sensuais, nem uma vantagem material qualquer, mas bem a constituição de um casal católico, que tem como fim a procriação e educação dos filhos, como vamos ver depois. E essa união marital é indissolúvel. O que Deus uniu, que o homem não o separe. Ou seja, que é uma decisão que se toma uma vez e que depois não tem volta atrás. A gente entra neste estado de casamento e até que a morte separe os cônjuges, então estão unidos. E ninguém tem o poder de destruir essa união sacramental entre um homem e uma mulher. Nem sequer propriamente a Igreja. A Igreja não anula casamentos. Sim? Uma expressão que é muito má, muito falsa, porque não se anula um casamento propriamente, senão que se declara a nulidade de um casamento. Isso é o que a Igreja faz, cada tanto, porque constata que existiu, antes de ser concluído o casamento, um impedimento qualquer. Então, que realmente não houve casamento, porquanto se declara, por uma sentença judicial, pois que não houve nunca casamento. Mas não existe isto de anulação de casamento na Igreja Católica. Essa união marital é em vista a duas coisas, que se bem são essenciais as duas, mas também são subordinadas, que são a procriação e a educação dos filhos e, em segundo término, o apoio mútuo entre a ordem é muito importante. É primeiro a procriação,
dos filhos e a educação, obviamente, que é o complemento, e depois, e a seguir, o apoio mútuo dos esposos. Sim. Vamos ver que depois mudar isto tem consequências gravíssimas na moral conjugal. Agora, a Igreja também fala nos bens do matrimónio, uma expressão que vem de Santo Agostinho, se bem a realidade existe desde sempre, obviamente, mas Santo Agostinho que determinou esta terminologia. Os bens do matrimónio são três, há pessoas que o contraem, que entram nele, sim, porque sempre procuramos, quando fazemos algo, qual é a vantagem, qual é o benefício de fazer tal ou qual coisa. Então, são essas três coisas que fazem do matrimónio algo que uma pessoa honesta pode desejar legitimamente. O primeiro deles, a prole, que vai junto com o que disse dos fins, sim, a procriação e educação dos filhos também é um fim, é uma carga, obviamente, de trabalho, mas também é um bem do matrimónio. E essa prole é recebida de Deus, sim, para a sua educação cristã. Os pais estão sendo colaboradores de Deus na criação, pela geração, e na salvação por meio da educação. Porquanto os pais são criadores, em certa maneira, junto com Deus, em dependência de Deus, e também salvadores dos seus próprios filhos, em dependência, mais uma vez, de Deus. Segundo bem do matrimónio é a fé. Ou seja, a fé são duas coisas. É a obrigação de dar o débito conjugal, por uma parte, e por outra parte, a fidelidade ao esposo. E então, lá também, obviamente, constitui um bem desejável para quem entra neste estado de vida. E, por fim, o sacramento, ou seja, a indissolubilidade, ou seja, o carácter definitivo, que não se pode dissolver, do casamento, que obviamente dá segurança. O esposo não se pergunta todos os dias se vai encontrar a esposa em casa e a esposa pois, não se pergunta todos os dias se o esposo vai voltar a casa. É obviamente um bem ter essa segurança de que a união está para durar pois, sempre. Sim. E é justamente em contra desses três bens que se vão a lançar os ataques do demónio e de quem faz o trabalho do demónio. Tanto do lado de fora da igreja, como agora do lado, inclusive, de dentro. E isso é a novidade, digamos, em relação a outros tempos. E lá se percebe como é que a Lúcia falou em derradeiro ataque do demónio, porque conseguiu atacar não apenas de fora, que a instituição do matrimônio estava bastante bem guardada do lado de fora, mas agora está a apodrecer isto por dentro, e com a cumplicidade das próprias autoridades eclesiásticas. Os ataques contra a prole, então, porque vamos retomar cada um desses bens e mostrar como é que estão sob um ataque feroz, tanto externo como interno. Ataques Onan, que dá até o seu nome, tristemente, a um pecado bastante comum e já condenado, obviamente, desde a antiguidade. Mas hoje, obviamente, este onanismo tem uma facilidade e uma abundância de meios jamais visto anteriormente. Não preciso explicar mais, mas todo mundo sabe a facilidade com que é a propaganda também que se faz a respeito desses meios. E mesmo entre os católicos, ou seja, não fechamos os olhos, ou seja, há inquirimentos que se publicam regularmente que mostram que esse ponto, entre os católicos, em percentagem, quase a totalidade dos católicos aceitam que se possa usar este tipo de meios dentro do próprio casamento. Então, realmente é um cancro que está a roer realmente o matrimónio desde lá dentro. E os que ainda rejeitam aqueles meios artificiais de evitar a conceição, pois ainda estão a promover, e isso está em cada paróquia, praticamente hoje em dia, e com a ajuda de médicos católicos, ou quando menos têm a etiqueta, mas não são, porque não respeitam a doutrina católica, mas os chamados métodos naturais, de uma maneira totalmente indevida e ilegítima. Se bem é permitido usá-los em certos casos determinados, que o magistério já definiu claramente, por causas proporcionadas, graves, pois a utilização que está a ser feita hoje em dia aparenta-se muito mais a uma contracepção supostamente católica do que realmente a questão de poder, digamos, ter certa
certos motivos para espaciar ou esperar até ter um próximo filho. Então, temos realmente uma promoção que foi condenada antecipadamente por Pio XII, de forma muito clara, de métodos supostamente, ou seja, que são naturais, enquanto, ou seja, no sentido de não incluir o uso de meios artificiais, mas que estão totalmente ilegítimos na sua utilização concreta. De facto, se bem não podemos julgar um casal em particular, mas quando a gente vê a situação das famílias católicas em Portugal, é evidente que não pode haver um seguimento da lei de Deus e tão poucos filhos. Mas o conjunto, não é normal que de um país inteiro não tenhamos mais famílias numerosas, praticamente. A gente vai lá e um sinal muito claro, por exemplo, os descontos por famílias numerosas são para até 2 filhos. A gente vai visitar um monumento para a família, tem direito para 2 filhos. Se tem 3, 4, 5, o funcionário fica a boca aberta e não sabe o que fazer porque não está contemplado na tabela de preços. E então eu vivi isso com uma família, ou seja, depois, baixo os outros, tem que pagar o preço para crianças individuais. Mas ou seja, o pai ficou, mas tenho 4 filhos, porque não pode ser tarifa de família. Porque nem existe. Ou seja, porque é tão pouco comum já em Portugal, de que nem se prevê que exista uma família com mais de 2 filhos. Então é uma coisa realmente inaudita. E temos de estar bem conscientes que Portugal, falo Portugal porque estamos em Portugal, mas não é o único país, mas Portugal tem a taxa de natalidade mais baixa da Europa. 1,1 filho por mulher fértil. Ou seja, que matematicamente falando, significa que é um país que está a suicidar-se em muito curto prazo, praticamente, mas entre a imigração massiva, que está escondida porque ninguém fala disso também, sim, mas este ano foi o primeiro ano em que as naturalizações de estrangeiros superaram os nascimentos de portugueses. O qual significa, entre a natalidade baixíssima dos portugueses e a invasão de pessoas de fora, que Portugal é um país que dentro de máximo 50 anos não existe mais como tal. Ou seja, existirá, obviamente, o território, haverá pessoas, mas a nação portuguesa, a cultura portuguesa, o povo português, está em vias de extinguir-se a muito breve prazo. Sei que não é agradável de ouvir isto, talvez menos de um sacerdote estrangeiro, mas é a realidade. Ou seja, eu tenho o direito e o dever de, como sacerdote católico, de avisar os fiéis católicos disso que está a acontecer. No meu país temos a taxa de natalidade mais alta da Europa, só que quase todos estrangeiros. Então não é muito melhor. Mas, pronto, são países. E lá vemos a profecia Nossa Senhora de Nazaré, que diz que vários países desapareceram. A gente há 180 anos pois, desapareceram um país com os católicos de antes. A Itália, a Espanha, Portugal, que são os países que têm a taxa de natalidade mais baixa e está organizado socialmente para isto, com ajudas baixíssimas para famílias, toda uma política, uma ausência de política familiar de parte dos governos, que fazem que esses países estão a morrer, simplesmente. Então, um ataque absolutamente insidioso e massivo, pois que faz que a natalidade está em níveis absolutamente dramáticos. E não é uma coisa que vai acontecer dentro de 3 ou 4 reversível. Se termina essa geração deste jeito, o qual é o mais provável, isso não tem volta atrás. É um povo que já morreu. Então, temos de ter muita consciência disto. Então, temos, digamos, poucas crianças que chegam a ser concebidas, mas ainda nestas inventaram mais um ataque. É o pior de todos, o mais feio e horrível de todos, que é o aborto. Ou seja, que daquelas poucas crianças que chegaram a existir alguma vez, pois ainda há uma proporção enorme que vão desaparecer e ser matadas, porque disso se trata, é um assassinato de um ser indefeso, não é uma interrupção voluntária de gravidez, não sei o quê, é mesmo assassinar uma criatura no seio da sua mãe, pois, então, são ainda dezenas de milhares de crianças que não nasceram nunca, nem para a vida da terra e nem para a vida do céu,
por causa desta instituição horrenda que foi votada, vale também lembrá-la, num país católico, ou seja, com a imensa maioria da sua população ainda professando a fé católica, com uma hierarquia católica que ficou praticamente muda. Alguém contou-me que a grande ideia do patriarca da época foi de convocar um referendo popular. Em vez de proclamar a lei de Deus, não matarás simplesmente ao inocente. Sim. Então, esses bispos também têm, mais uma vez, uma responsabilidade tremenda, da qual terão de dar contas a Deus, da sua fraca oposição à lei do aborto. Além dessa promoção, como disse, nas suas paróquias, da contracepção em forma disfarçada, de métodos naturais. Estamos a chegar a um ponto que no mundo inteiro, mortalidade entre os seres humanos. Ou seja, significa que os abortos causam mais mortes do que as doenças, do que as guerras, do que qualquer outra causa, as catástrofes naturais, etc. Nós próprios estamos a suicidar-nos desta maneira tão horrenda como o gênero humano. Então, obviamente, um ataque massivo contra esse bem da prole. Ataques agora contra a fé, ou seja, esta fidelidade que se devem aos esposos e o dever de entregar-se um ao outro para os actos próprios à geração. Isso começa os jovens, mais ou menos todos, que se permitem uma vida praticamente com todas as vantagens, entre aspas, do matrimónio e nenhum compromisso. Este ambiente social que há, que tudo está mais ou menos permitido, faz que depois essas pessoas são incapazes de manter um compromisso com uma pessoa pela vida toda. Não nos façamos qualquer ilusão, pois é evidente que uma pessoa que andeve com uma e outra, não pode depois, é incapaz, o seu coração está como estragado, pois é incapaz de dar a sua fé realmente a uma pessoa e de conservá-la pela vida inteira. Isso apenas pode se preparar por uma castidade e por uma vida com um namoro, talvez um namoro cristão, católico, e certamente não com aquela vida de borboleta afetiva que vai de uma flor à outra, assim, sem fixar-se nunca. Então, obviamente, aquela libertinagem é de muito mau augúrio para o futuro e os futuros casamentos, se é que chegam até lá. Muitos nem sequer imaginam isto. Depois temos aquela cultura da sensualidade e do prazer a toda a custa e em todas as formas. Que, obviamente, desde a pornografia até as imagens que vemos por todo lado, que faltam evidentemente o pudor e a decência, sim, na forma de caminhar 5 metros na caia sem deparar-se com alguma coisa dessas, sabem melhor do que eu, que desnaturaliza finalmente a relação que deve existir entre um homem e uma mulher. A mulher está apresentada finalmente como um objeto de prazer e já não como uma pessoa. E a sua publicidade está cheia disto, os espetáculos estão cheios disso, a moda está cheia disso. Também esta libertinagem se extende mesmo depois do casamento, porque os homens e as mulheres têm de viver numa sociedade em que tudo está feito para propiciar essas faltas à fidelidade. Socialmente, laboralmente, as famosas redes sociais também estão cheias de trampas e armadilhas para a fidelidade. Nesse nosso mundo, existe uma facilidade também para isto que não se tem visto nunca antes. Ataques então contra a prole e contra a fé, e é o divórcio, a possibilidade de divórcio civil ou o casamento civil sem ser sacramento para os católicos. É curioso de ver como as revoluções, foi o caso na França, a primeira lei adotada pela República Francesa foi mesmo a possibilidade do divórcio. Então, é realmente um objetivo que o demónio tem de permitir essa separação ilegítima dos esposos. E agora temos algo ainda pior, que é essa espécie de divórcio religioso que foi instituído durante o Sínodo Real de Nulidade, casais que têm tido uma experiência difícil, complicada, possam ter uma segunda opção. E cada vez esta realidade que está
como amplamente insinuada nos textos do Sínodo, na prática se torna uma coisa absolutamente habitual. E então fica na cabeça das pessoas que casamento religioso também pode anular-se, também não é uma coisa definitiva. Então, se calhar, esse apodrecimento interno da instituição do casamento religioso é bem pior ainda do que aquele ataque do divórcio civil que a Revolução tem tido. O demónio já passou a um nível muito superior de ataque, porque ataca a instituição desde dentro. Então, obviamente, temos que enfrentar-nos contra este ataque brutal e massivo. Obviamente, não é a época de sonhar, de reverter toda a situação, porque, como disse, os primeiros a trair a causa do matrimónio católico são os nossos chefes civis e eclesiásticos, que estão a colaborar na e defender os nossos matrimónios, pois frente a esse ataque massivo. Como quem se defende de um tsunami, praticamente, mas é mesmo obrigatório de o fazer. E o primeiro é termos as ideias bem claras, seja, conhecermos a doutrina do casamento e comunicar esta doutrina, esse ideal também, às nossas crianças, porque muitas vezes vemos pais que eles têm vivido um matrimónio como Deus manda, mas os filhos não têm recebido aquela formação. E constantemente na sociedade, na escola, etc., estão falsas e erradas, pois que fazem que eles cresçam com ideias que não são as católicas. Então, primeiro isto, ou seja, termos ideias bem claras, estudarmos a doutrina e comunicar esta doutrina para os nossos filhos. Depois temos de ter consciência também que a nossa família é para ser protegida, que não podemos deixar o mundo entrar demasiado. Nós vivemos no mundo, mas não deixemos o mundo viver em nós, sim? Viver no seio das nossas famílias. Um barco, pois, é justamente um artefacto que está feito para manter a água do lado de fora. Sim? Um barco cheio de água afunda. E então, se deixamos em barco, e que termina a fazer afundar. E há vias de entrada dessa água do mundo no nosso barco, que são especialmente a televisão, a internet sem controle, todas essas coisas que podem ser utilizadas bem, como menos, digamos, teoricamente, mas que praticamente e concretamente estão a ser vias de água no casco do nosso barco e que fazem afundar, muitas vezes, as famílias no espírito mundano e esquecer completamente o ideal cristão do matrimónio e da família. Então, nós temos de cultivar este aspecto de santuário familiar para que o mundo se fique do lado de fora. Que não deixemos o mundo invadir o nosso lar, a nossa casa. E por isso é que temos de fazer assim como os noivos do Santo Evangelho de hoje. Ou seja, convidar a Nosso Senhor e a Nossa Senhora para as nossas bodas. Que a nossa família seja também a família onde vivem Nosso Senhor e Nossa Senhora. E por isso existe essa entronização de uma maneira muito especial, não apenas como assim, tipo uma imagem que está lá, ou alguém que se lembra algo, que se lembra o domingo, não sei quando a gente vai à missa, mas como mais um membro da família. E então essa entronização é mesmo isso, a ideia de convidar Nosso Senhor Jesus Cristo, Nossa Senhora, para viverem junto da família, ao pé dos pais, ao pé das crianças, para participarem na vida espiritual e mesmo cotidiana da família. Então, evidentemente, temos de, se não está já feito, de pedir era uma boa esta ocasião hoje de renovar aquela consagração, aquela intronização das nossas famílias aos Sagrados Corações de Jesus e Maria. E então, convido também, como último meio para lutar contra estes ataques, aquela pequena invocação que nós acrescentamos à novena das vocações. Senhor, dai-nos muitas e santas famílias católicas, que seja um desejo já para as nossas famílias, ou sobretudo os pais que temos cá, pois cada um deles pois, seja realmente um desejo forte, grande, intenso, algo que realmente nos preocupa,
todo dia e todos os dias, pois de fazer da nossa família uma santa família católica. E depois, para quem não temos família, propriamente, ou ainda não, ou porque pertencemos a outro estado de vida, pois que seja também um cuidado que nós temos. Não é porque a nossa família já foi, porque pronto, não temos a idade para ter, ou não vamos ter por ter uma vocação que é outra, mas que não temos de ter este cuidado. Porque a família é a base da sociedade, tanto civil como eclesiástica. E se essas bases estão podres, se não se mantêm firmes, isso que vai realmente estar comprometido. E então nós temos de ter consciência dessa importância da família católica, tanto para a pátria como para a Igreja, e trabalharmos, pedirmos, rezarmos para obter de Deus, pois outra vez, um país com muitas e santas famílias católicas, assim seja. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém.